Graça e paz, meus queridos. Estamos aqui hoje para mais um vídeo no canal sobre a leitura da Bíblia completa. Eu quero pedir desculpa pela minha voz, que eu estou um pouco gripado, mas vamos fazer o melhor para Deus, né? Vamos aprender mais da Bíblia hoje. Capítulo 13. Abraão saiu do Egito e subiu para Neguebe junto com sua mulher, com Ló e com tudo que possuía. Abraão era muito rico e tinha muitos rebanhos, prata e ouro. Do Neguebe prosseguiram em sua jornada, acampando ao longo do caminho em direção a Betel. Por fim, amarraram as tendas em Betel e Ai, onde haviam acampado anteriormente, e onde Abraão havia construído um altar. Ali, Abraão invocou o nome do Senhor outra vez. Ló, que viajava com Abraão, também havia se enriquecido e possuía rebanhos de ovelhas, gados e muitas tendas. Os recursos da terra, porém, não eram suficientes para sustentar Abraão e Ló, com todos os seus rebanhos, vivendo tão próximo um do outro. Logo surgiu o desentendimento entre os pastores de Abraão e os de Ló. Naquele tempo, os cananeus e os ferezeus também viviam na terra. Então, Abraão disse a Ló: não haja conflito entre nós ou entre nossos pastores, afinal somos parentes próximos. A região inteira está à sua disposição. Escolha a parte da terra que deseja e nos separaremos. Se você escolher a terra da esquerda, ficarei com as terras à direita. Se preferir as terras à direita, ficarei com as terras à esquerda. Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão, na direção de Zoar. A região toda era bem irrigada, como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. Isso foi antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o Vale do Jordão, a leste de onde estavam. Partiu para lá e se separou de seu tio Abraão. Assim, Abraão continuou na terra de Canaã, e Ló mudou suas tendas para um lugar próximo de Sodoma e se estabeleceu entre as cidades de planície. O povo dessa região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abraão: olhe até onde a sua vista alcançar, em todas as direções, norte, sul e leste e oeste. Toda esta terra que você está vendo, até onde a sua vista alcança, eu dou a você e seus descendentes como propriedade para sempre. Eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra, de modo que, se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar seus descendentes. Vá e percorra a terra em todas as direções, porque eu dou a você. Então Abraão mudou seu acampamento para Hebrom e se estabeleceu junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Manri. Ali construiu mais um altar ao Senhor. Capítulo 14. Por esse tempo houve guerra na região. Arrafel, rei da Babilônia, Arioque, rei de Elazar, Quedalaomer, rei da Elão, e Tidal, rei de Goim. Lutaram contra Bera, rei de Sodoma, Birsa, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Admá, Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belã, também chamado Zoar. Esse grupo de reis reuniu suas tropas no vale de Sidim, ou seja, no vale do Mar Morto. Por 12 anos estiveram sob o domínio do rei Quedalaomer, mas no 13º ano se rebelaram contra ele. Um ano depois, Quedalaomer e seus aliados vieram e derrotaram os Refaíns em Asterote, Carnaim, os Zuzins em Ram, os Emins em Savé, Kiriatim, e os Ureus no monte Seir, até El-Parã, à beira do deserto. Em seguida voltaram e foram em Enmispat, hoje chamada Cádiz, e conquistaram o território dos Amalequitas e dos amorreus que viviam em Azazon Tamar. Então os reis de Sodoma e Gomorra, Admá, Zeboim e Belã, também chamados Zoar, se prepararam para a batalha no Vale do Mar Morto. Lutaram contra Quedalaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim,
Arafel, rei da Babilônia, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. Acontece que o Vale do Mar Morto era cheio de poços de betume. Quando o exército dos reis de Sodoma e Gomorra fugiu, alguns dos soldados caíram nos poços de betume, enquanto o restante escapou para as montanhas. Os invasores vitoriosos saquearam Sodoma e Gomorra e partiram para casa, levando consigo todos os espólios da guerra e os mantimentos. Também capturaram Ló, o sobrinho de Abraão, que morava em Sodoma, e tudo que ele possuía. Um dos homens de Ló, porém, conseguiu escapar e contou tudo a Abraão. O hebreu que morava junto ao bosque de carvalho pertencente a Manri e a morreu. Manri e seus parentes, Escol e Ener, eram aliados de Abraão. Quando Abraão soube que seu sobrinho Ló havia sido capturado, mobilizou os 318 homens treinados que tinham nascidos em sua casa, perseguiu o exército de Quedorlaomer até alcançá-los em Dan, onde dividiu os homens em grupos e atacou durante a noite. O exército de Quedorlaomer fugiu, mas Abraão o perseguiu até Opá, ao norte de Damasco. Abraão recuperou todos os bens saqueados e trouxe de volta a Ló, seu sobrinho, com todos os seus bens, as mulheres e os outros prisioneiros. Depois que Abraão regressou vitorioso do conflito com Quedorlaomer e todos os seus aliados, o rei de Sodoma saiu em seu encontro no vale de Savé, conhecido como Vale do Rei. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que derrotou os seus inimigos por você. Então Abraão entregou a Melquisedeque 1/10 de todos os bens que haviam recuperado. O rei de Sodoma disse a Abraão: Devolva-me apenas as pessoas que foram capturadas, fique com os bens que você recuperou. Abraão respondeu ao rei de Sodoma: Juro solenemente diante de Deus, do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que não ficarei com coisa alguma do que é seu, nem sequer um fio ou uma correia de sandália. Do contrário, o rei poderia dizer: Fui eu que enriqueci Abraão. Aceito apenas aquilo que meus jovens guerreiros comeram e peço que dê uma parte justa dos bens a Aner, Escol e Manre, meus aliados. Capítulo 15. Algum tempo depois, o Senhor falou a Abraão em uma visão e lhe disse: Não tenha medo, Abraão, pois eu serei seu escudo e sua recompensa será muito grande. Abraão, porém, respondeu: Ó Senhor soberano, de que me adianta todas as suas bênçãos, se eu nem mesmo tenho filho? Uma vez que não me deste filhos, Eliezer de Damasco, servo em minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será meu herdeiro. O Senhor lhe disse: Não será esse o seu herdeiro. Você terá o seu próprio filho, e ele será seu herdeiro. Em seguida levou Abraão para fora e lhe disse: Olhe para o céu e conte as estrelas, se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. Abraão creu no Senhor e assim foi considerado justo. Então o Senhor lhe disse: Eu sou o Senhor que o tirou de Ur dos caldeus para lhe dar esta terra como posse. Abraão perguntou: Senhor soberano, como posso ter certeza de que possuirei de fato? O Senhor respondeu: Traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos, mais uma rolinha e um pombinho. Abraão apresentou todos esses animais e os matou. Em seguida, cortou cada um deles ao meio e colocou as metades lado a lado. As aves, porém, não cortou ao meio. Aves de rapina mergulharam para comer as carcaças, mas Abraão as afugentou.
Enquanto o sol se punha, Abraão caiu em sono profundo e uma escuridão apavorante desceu sobre ele. Então o Senhor disse a Abraão: esteja certo de que seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão opressão como escravos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim eles sairão de lá com grande riqueza. Você, por sua vez, morrerá em paz e será sepultado em idade avançada. Depois de 4 gerações, seus descendentes voltarão a esta terra, pois a maldade dos amorreus ainda não chegou ao ponto de provocar meu castigo. Quando o sol se pôs e veio a escuridão, Abraão viu um fogareiro fumegante e uma tocha ardente passarem por entre as metades das carcaças. Então o Senhor fez uma aliança com Abraão naquele dia e disse: dei esta terra a seus descendentes, desde a fronteira com o Egito até o grande rio Eufrates. A terra hoje ocupada pelos quenitas, quenezeus, cadimoneus, hititas, ferezeus, refaíns, amorreus, cananeus, gergazeus e zebuseus. Sarai, mulher de Abraão, não havia conseguido lhe dar filhos. Tinha, porém, uma serva egípcia chamada Agar. Sarai disse a Abraão: o Senhor me impediu de ter filhos. Vá e deite-se com minha serva. Talvez, por meio dela, eu consiga ter uma família. Abraão aceitou a proposta de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, a serva egípcia, e a entregou a Abraão como mulher. Isso aconteceu 10 anos depois que Abraão havia se estabelecido na terra de Canaã. Abraão teve relações com Agar e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Sarai, sua senhora, como desprezo. Então Sarai disse a Abraão: você é o culpado da vergonha que estou passando. Entreguei minha serva a você, mas agora que engravidou, ela me trata com desprezo. O Senhor mostrará quem está errado, você ou eu. Abraão respondeu: Agar é sua serva, faça com ela o que lhe parece melhor. Então Sarai a tratou mal, tão mal que, por fim, Agar fugiu. O anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água junto à estrada para Sur, e perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Estou fugindo de minha senhora Sarai, respondeu ela. Então o anjo do Senhor disse: volte para sua senhora e sujeite-se à autoridade dela. E acrescentou: eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. O anjo do Senhor também disse: você está grávida e dará à luz um filho. Dê a ele o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu o seu clamor angustiado. Seu filho será um homem solitário e indomável, como um jumento selvagem. Levantará o punho contra todos e todos serão contra ele. Sim, ele viverá em franca oposição a todos os seus parentes. Então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor, que havia falado com ela. Chamou-o de: tu és o Deus que me vê. Pois tinha dito: aqui eu vi aquele que me vê. Por isso, aquela fonte que fica em Cádiz e Bered recebeu o nome de Bir-Lahai. Assim Agar deu um filho a Abraão, e Abraão a chamou de Ismael. Quando Ismael nasceu, Abraão tinha 86 anos. Meus queridos amigos, por hoje é só. A gente vai tá aguardando próximo capítulo, no próximo vídeo. Eu agradeço você por estar acompanhando. Peço encarecidamente que você curta, compartilhe e possa se inscrever no canal. Isso ajuda a divulgar para outras pessoas e levando a palavra de Deus mais à frente, né? Passando para outra pessoa. E o intuito aqui é incentivar a leitura. Então eu agradeço por hoje e um abraço e fique com Deus. Amém.